ótimo dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Modo Cristão. Eu sou o Magno Henrique e você está ouvindo aquilo que creio ser apenas o início de uma jornada de reflexões com base no Evangelho de Jesus Cristo. Não devemos amar o mundo com os seus sistemas, mas isso não significa se desligar. Pelo contrário, nós precisamos estar ligados para saber como servir as pessoas como fiéis testemunhas de Jesus Cristo, que é a nossa grande missão nessa terra. O meu desejo é que através daquilo que será ministrado nesse podcast, o seu modo cristão seja ativado. Então vamos lá. Quero começar esse primeiro episódio com uma das expressões favoritas de Jesus, que é a quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa famosa expressão, ela é usada por Jesus 7 vezes nos seus ensinamentos antes da crucificação e mais 8 vezes depois da sua ascensão, lá na revelação às igrejas da Ásia. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 9, essa declaração é feita logo que a parábola do semeador é proferida. O objetivo de Jesus com essa parábola é despertar aos ouvintes a considerarem o nível de importância e profundidade em que estão ouvindo a sua palavra, pois a nossa produtividade em seu reino é dependente do crescimento dessa boa semente. Com base na parábola, podemos deduzir a qual grupo de ouvintes desse evangelho nós participamos. Em primeiro lugar, eu posso ser um ouvinte à beira do caminho, onde as aves tiveram um melhor uso da semente do que propriamente o ouvinte. Beira do caminho não é o caminho. Na explicação de Jesus, as aves representam a Satanás, que nesse sentido da palavra se aproveitou mais da palavra do que quem a ouviu. Também posso ser o ouvinte solo rochoso, que a sua característica apresentada é a falta de profundidade, onde é possível o nascimento, mas não a permanência. Aqui, casualidades naturais da vida, como um simples nascer do sol, pode eliminar aquilo que se ouviu. Há também o ouvinte entre espinhos. Esse estado fala do que ganhou raízes profundas ao longo da vida, que não dão espaço para o que verdadeiramente importa. E por último, é claro, a boa terra. Agora, se tudo começou quando ouvimos as boas novas, se o nosso desenvolvimento depende do ouvir de forma profunda a verdade do Evangelho e a esperança futura é o ressoar da última trombeta, tempo onde os nossos ouvidos precisarão estar sensíveis, é inútil discutir que o mais importante para os que querem seguir a Jesus é o dedicar-se ao máximo em ouvir a sua palavra e ver o efeito poderoso que ela pode produzir em nós. A grande pergunta é: por que paramos de ouvir? Quando foi que chegamos à conclusão que alcançamos uma maturidade que nos isenta dessa necessidade de estar ouvindo a voz de Deus? Talvez a famosa frase "pregue o evangelho todo o tempo, se necessário use palavras", talvez ela faça mais sentido se analisarmos a partir do ponto de vista que revela a nossa fraqueza, que é a nossa gritante carência de ser ouvido. Talvez seja por isso que tem muita gente falando e pouquíssimas pessoas ouvindo. Na era da comunicação, estamos prestes a viver em uma sociedade onde ninguém mais escuta. Também há a sedução que é promovida pelas telas, que nos priva de apreciar a beleza de sentir, analisar e até mesmo aprender apenas com a nossa capacidade de ouvir. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: "Nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto a ouvir, mas demorar para falar e ficar irado."
A complementação nos versos seguintes é um incentivo ao acolhimento da palavra em nós implantada, sendo da mesma ouvintes praticantes, não nos tornando enganadores de nós mesmos. Isso tem como principal objetivo restabelecer como ferramenta principal a nossa capacidade de ouvir. Eu gosto muito da definição do que seria teologia do professor Richard Lintz. Ele diz que a teologia deve ser uma conversa com Deus, aonde ele fala e nós ouvimos, porque a estrutura teológica cristã diz respeito a ouvir e ouvir a Deus. Basicamente é um monólogo. A verdade é que não há propósito em uma vida que não decida escutar o que Jesus tem nos dito, uma vez que é o único com a resposta para a nossa existência, como diz Paulo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, a parte B. Nele tudo subsiste. Como seres criados nele antes da fundação do mundo, nós somos chamados para a eternidade. E Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A única coisa que pode nos despertar para essa eternidade inerente à nossa humanidade é a palavra de vida eterna que só pode vir através de Cristo Jesus. Por isso a pergunta de Pedro em João no capítulo 6, versículos 68 e 69, pode ser considerada retórica quando Jesus lhe faz uma pergunta, fazendo uso da liberdade de ir e vir que o mesmo evangelho nos proporciona. E Pedro responde como alguém que teve a sua eternidade movimentada, dizendo: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa pergunta retórica só pode ser feita por alguém que ouviu a voz de Deus e sentiu a eternidade dentro de si sendo movimentado, pois conheceu o verdadeiro propósito de existir. Fico pensando sobre o que seria o primeiro amor dos Efésios, que Jesus os aconselha a retornar em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Segundo o que o próprio Jesus disse através de João, eles eram ativos, trabalhadores, perseverantes. Acho que o primeiro amor é o mesmo de todos nós quando o encontramos, porque a nossa fé veio quando nós o ouvimos. Pôr a mão na massa não significa estar agradando, mas fazer o que temos ouvido, isso sim é maturidade. Não se esqueça do acontecimento com Marta e com Maria. Em um mundo onde todo tipo de informação tem chegado até nós, em variedades de plataformas e em variedades de pensamentos, é mais do que necessário que os discípulos de Jesus se comprometam em ouvir a verdade de Deus, que é o seu Filho encarnado, santificado, crucificado, ressuscitado e glorificado, a expressão exata do seu amor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.